pampa grande, verde, livre, neste sul que é o sol da gente dessa terra. João de Tal que é plantador, é operário e é também peão. Um dia sonhou ser doutor, mas o mundo lhe atirou no chão. Um dia sonhou ser doutor, mas o mundo lhe atirou no chão. Estamos aqui com a Rede Soberania, Brasil de Fato RS, e hoje vamos ter um bate-papo bem descontraído com nossos amigos do Unamérica, Dão Real, Zé Martins. Convidamos para estar aqui com a gente Gilmar Eutelvai, jornalista, nosso querido Juarez Fonseca, jornalista, crítico musical, enfim, colunista do jornal Zero Hora, né? E há tantos anos, os dois aí na estrada, né? Cobrindo a nossa cultura, a nossa arte aqui no estado e Brasil, mundo, né? Obrigada, Juarez, obrigada, Gilmar, por estarem aqui com a gente. E a ideia hoje é a gente conversar justamente sobre isso, música, arte, cultura, música gaúcha, enfim, com o Dão e o Zé, do Grupo Unamérica, que tem aí 36 anos de estrada, né? Quando eu fiz o convite, a gente colocou, vamos conversar sobre a música gaúcha nos últimos 40 anos, e não deixa de ser isso mesmo, né? Porque vocês estão aí acompanhando há esse tempo ou até mais, né, a nossa produção aqui no estado. E eu queria justamente começar com o Dão e o Zé nos contando um pouco da história do Unamérica, né, que já vem lá desde o início da década de 80, nessa produção musical, principalmente da música latino-americana, com a nossa música popular brasileira, né? Inicialmente, boa tarde a todos. Obrigado, Juarez, por estar conosco. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Kátia e Rede Soberania, Brasil de Fato, pelo convite. É sempre bom estar dividindo espaço junto com o Dão aqui também. É nós que há 36 anos estamos como grupo, mas tu bem falaste no início, 40 anos da música. Porque antes de nós estarmos constituídos como grupo, nós já tocávamos, o Dão e eu. E, de certa forma, acho que todo mundo, em algum momento na sua vida, passou por um CTG, um Centro de Tradições Gaúcha dentro do Rio Grande do Sul. Numa época que, há 40 anos atrás, muito mais diferente do que é hoje, mais aberto. Tanto que nós começamos a tocar em CTGs e a nossa inquietude como músicos e como já fazendo político estudantil no meio universitário, fazia com que nós, essa música a gente tem que mudar, os caras estão cantando o latifúndio, os caras estão cantando os patrão, nós temos que fazer uma música diferente dentro do CTG, vamos mudar, e nós ousadamente começamos a cantar. Cantávamos Mercedes Sosa, chegamos a fazer show, né, cantando Raul Seixas dentro de CTG. Maluco Beleza, era sucesso, cantávamos Milton Nascimento para Lennon e McCartney, do Milton dos Borges, dentro do CTG, e a gurizada gostavam tanto que os patrões se reuniram e nos proibiram de tocar no CTG. Você não pode, vocês estão ganhando a gurizada, vamos sair do CTG. Então isso é antes de surgir o Unamérica, né? Mas o Dão pode continuar falando, né? É interessante que essas histórias são emblemáticas, porque elas revelam um pouco essa mudança toda que a gente teve, né? Parece que a intolerância hoje é muito mais radical, muito mais radicalizada do que era 40 anos atrás. Isso. Então, naquela época, a gente ousava fazer determinadas coisas que hoje a gente até pensaria várias vezes para fazer de novo, né? Porque não tem muito espaço, já tem um ambiente de muita intolerância e tal. Bom, eu acho que a história do Unamérica, ela surge quase como uma necessidade de juntar forças, né? A gente começa tocando isoladamente, em festivais. Eu fazia uma música sempre preocupado com questões sociais, questões do homem da terra, do plantador sem terra, enfim, o Zé da mesma forma, fazendo o mesmo estilo de música. E aí a gente encontra o Protásio Prats também na mesma, como é que se diz hoje, na mesma vibe, né? Na mesma batida, no mesmo tranco, e a gente tentando criar algum espaço no meio de um ambiente, às vezes, muito inóspito, né? Um ambiente, como o Zé falou, que idolatrava cada vez mais e sempre os patrões, os vencedores, né? E aí a gente, então, como uma alternativa, ou uma autodefesa,
a gente se encontrou, olha, vamos, quem sabe a gente monta um grupo, nós três, e vamos cantar aquilo que a gente quer, independentemente de ser aceito ou não. E foi aí que mais ou menos a gente iniciou a nossa estrada, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer porque esse é o nosso caminho. E desde o início a gente tinha assim como uma premissa, né, do grupo, me parece, que era não se render ao comercial, que a gente ia fazer, né, a música que a gente entendia que naquele momento, naquela conjuntura ou em cada conjuntura, seria uma música necessária, seria uma música que pudesse funcionar como um instrumento de reflexão, como um instrumento até de mobilização social, como queira, né? Mas principalmente de reflexão, refletir o seu próprio tempo, né? Fazer do seu próprio tempo, fazer da música a leitura do seu tempo. Então, esse era o nosso propósito. E aqui, quando a Kátia nos convidou para vir aqui participar dessa entrevista e disse que o Gilmar e o Juarez estariam presentes, eu pensei, mas então somos nós que vamos entrevistar os dois. Né? Eles são muito mais famosos do que nós é que temos que entrevistá-los. Né? E para nós é realmente uma honra, é uma satisfação muito grande, um orgulho poder estar aqui, né, dividindo uma mesa com o Juarez e com o Gilmar, que a gente conhece desde que a gente começou nessa estrada. Eles conheceram muito antes de nós. Nós somos bem mais jovens. Eu conheci eles indo lá na redação levar material para divulgação dos shows deles. Né? Mas é interessante falar desse início, tu falaste aí, Dão, dessa necessidade que vocês tinham de cantar as mazelas, né, do país também, né, e mostrar que existia outro homem, que não só aquele cantado hegemonicamente. Né, mas isso coincide também com as ditaduras no continente americano. Né, quer dizer, nós estávamos cercados de ditaduras aqui, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai. Né, a gente sentia uma necessidade que os cantores desses países tinham de uma certa forma, se agrupar, sabe? Pela identificação de opressão que tinha, pelas ditaduras e tudo mais. Né? E também eu acho que a música, principalmente a música argentina, mas também a chilena, a música de protesto, a música engajada, já tinha uma tradição lá, né? Uma tradição mais antiga, né, do que aqui. Né, que aqui é a nossa. Né? A nossa tradição isso aí seria mais ligado a uma música nordestina. Né? Foi no início que começou aqueles filmes de Lampião, de Cangaceiro, e aquela coisa toda, as músicas do Sérgio Ricardo, nos filmes do Glauber Rocha e tal. Mas aqui não tinha essa tradição. Né? E eu queria que vocês falassem, então, de como é que foi esse olhar também de Brasil envolvendo os povos e os seus irmãos da América Latina. Né? Em off, nós comentávamos ainda a respeito de músicos brasileiros que contribuíram muito, e aqui no Rio Grande do Sul, nossos companheiros aí de estrada também, e nós estávamos falando aqui antes de Milton Nascimento, e essa questão que o Juarez comentava de abrir-se para a América Latina. Né? Tem essa poesia do Fernando Brant, ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Acho que a gente viveu muito isso, essa proposta de virar-se para a América, entender a importância e necessidade de que o Brasil seria muito maior se estivesse unido junto com os outros países aqui, não só do Cone Sul, né, mas os países sul-americanos, e ao invés de ficar enfrentando, como historicamente sempre foi, como se aprendeu no colégio, sobre Guerra do Paraguai, sobre outras formas de luta que o Brasil, né, talvez nós temos um dos grandes responsáveis pelas dificuldades aqui, foi realmente ter participado da guerra contra o Paraguai. Se naquela época a gente tivesse defendido o Paraguai, com certeza nós teríamos uma outra condição nessa América do Sul. Né? E é isso, Juarez, eu acho que a música vinha cumprindo essa função e inversamente proporcional à física, nessa questão aqui, os semelhantes se atraem. E nós encontrávamos o Vitor Hara, a família Parra, todos no Chile, assim como Los Solimareños no Uruguai, como o Daniel Viglietti, Citarrosa, a poesia
do Mário Benedetti aqui no Uruguai, o próprio Atahualpa Yupanqui chegando aqui, nós comentávamos também a participação da importância de algumas gravadoras já entendendo que isso poderia ser um mercado, né, uma comercialização dessa música, quando a Elis grava o Falso Brilhante, que tem duas composições, né, uma da Violeta e a outra do Atahualpa Yupanqui, talvez tenha sido, acho que a primeira vez que se abre, né, a nível de Brasil, uma cantora popular brasileira cantando essas músicas relacionadas com um cunho mais político, mais social, falando da história dessa América. Era um momento de uma certa efervescência, e eu me lembro que a companheira do Protásio Prats, a Alda Fortes, comentou numa entrevista um outro dia que foi muito significativo, porque nós em São Leopoldo, Sapucaia, e depois São Leopoldo, né, uma cidade considerada o berço da colonização alemã, nesse período onde tudo virava-se para a Europa, onde lá tudo era importante, o alemão era importante, o europeu era importante, nós fizemos exatamente o contrário, abrimos-nos para a América Latina. Então, numa cidade de cultura alemã, um dos locais que nós mais tocamos ao longo desse tempo foi em Novo Hamburgo, que também havia uma efervescência cultural em Novo Hamburgo, junto com o Nando Dávila, que era um grande companheiro, jornalista também, o Grupo Caverá, com o Mauro Harf, né, o Rubinho, enfim. Mas era uma cultura americana que não cabia, tanto que o Tarancon veio depois fazer muito sucesso em Novo Hamburgo, tocamos junto algumas vezes, né, falávamos isso antes, mas eu acho que nós, como uma espécie de um modo geral, os artistas como uns catalisadores, né, as antenas abertas para o que estava acontecendo, entendíamos que era o que nós podíamos fazer, que era o nosso grito. Nós tínhamos ainda toda aquela liberdade da inconsequência, que de certa forma era isso que o Dão estava dizendo antes, que a gente não tocava muito e nem cantava muito e achava que sim, entende? Mas então essa ousadia de acreditar que é possível, talvez, mesmo sabendo que era impossível, fez com que a gente chegasse até hoje. E esses dias o Dão comentava também, talvez o nosso maior sucesso nesses 36 anos é manter-se vivo por 36 anos. Só complementando a resposta ao Juarez, eu acho que existe neste período havia um sentimento de resgate da condição, né? Ou seja, o brasileiro nunca se enxergou como latino-americano. Latino-americano eram os outros, né? Eram os espanhóis, da fala espanhola. Falar português não era. Tu vai cantar música latino-americana ou em português, né? O pessoal perguntava, senhor, vou cantar música latino-americana, inclusive em português, né? Então, esse resgate me parece que é muito típico dessa época, da década de 80, início da década de 80. Né? Surgiram vários grupos nessa época. A gente acha, não, só o Unamérica, Tarancon. Não, tinha muitos grupos cantando música latino-americana nessa época, que não sobreviveram no tempo. Né? Hoje nós temos pouquíssimos grupos que podem se dizer que cantam músicas latino-americanas no Rio Grande do Sul. São poucos, né? Tirando o Grupo Unamérica, os Sicures, né, que já são do Chile, enfim, alguns outros grupos, mas o Leonardo Ribeiro, mas na época tinha muitos grupos que estavam surgindo e tentando encontrar um caminho neste ambiente que estava de alguma forma se abrindo de uma tentativa de resgate. O que a gente queria? Resgatar uma condição que era negada. A condição de latino-americano, ou seja, o brasileiro se enxergar como latino-americano, ser solidário com seu irmão latino-americano da Bolívia, do Chile, né? Ter solidariedade de identidade, né? Seria se sentir identificado com os seus irmãos argentinos, chilenos, paraguaios. Essa era a ideia que estava por trás, inclusive o nome do grupo tinha esta concepção. Né? Passando por aqui, Júlio, só para lembrar, nós nunca nos preocupamos com a música nunca foi a prioridade, a letra sim. Então, antes de ser criticado pela nossa qualidade como músicos, nós, digamos, preferíamos ser criticados então como poetas, como criadores de melodia, talvez. Porque o que nos chamava a atenção era poder dar o recado, poder dizer que tinham coisas erradas, que nós nos inconformávamos com algumas coisas que estavam acontecendo. Se eu estava fazendo em 2, 3 acordes, isso não me importava, eu tinha que passar a mensagem, entende? E isso até hoje, a gente nunca se preocupou tanto em ser... Não somos uns virtuosos em nenhum dos instrumentos que tocamos, mas o que a gente acha que é um suporte mínimo necessário para que a gente passe o recado. Eu só queria comentar que foi importante nessa época também
a mobilização das universidades brasileiras, né? Então, quer dizer, o público que essa música tinha era o público da universidade, era o público dos universitários. Porque essas músicas, não, exceto assim, você cita a Elis Regina cantando Los Hermanos, o Gracias a la Vida, que tocou bastante no rádio, mas exceto isso, esses grupos Tarancón, Raíces de América e outros, que aliás era o Raíces de América formado por músicos de vários países, né? A universidade assumia isso aí. Nós falamos antes do Noel Guarani. O Noel Guarani também, quer dizer, na época da imprensa alternativa no Brasil, o jornal Versus, que era dirigido por um gaúcho chamado Marcos Ferman, o Marcão, ele promovia grandes shows com esse tipo de música em São Paulo e ia multidões de universitários, né? Inclusive o Noel Guarani, né? E um dia que o Noel estava participando lá, eram movimentos de esquerda nas universidades, né? O show foi cancelado 15 minutos antes de ser realizado em São Paulo, depois de divulgação e vários artistas envolvidos. O Noel foi para São Paulo e não pôde se apresentar porque a censura, a polícia proibiu o show, né? Então tinha esse fator também que eu acho importante, que é da mobilização universitária, que depois se arrefeceu, né? Nos anos 90 se arrefeceu e hoje a universidade recém quer retomar alguma coisa assim, mas mesmo assim ela ficou muito prejudicada pela crise brasileira, pela disputa de mercado e aquelas coisas todas assim, né? Perdeu um pouco a consciência crítica que tinha antes, né? E o próprio Unamérica nasceu, né, dentro da universidade. Na época, tu e o Zé estudavam na Unicinos, né? Enfim. Mas queria passar para o Gilmar aqui. Não, eu queria comentar que o Unamérica não faz muito o perfil, né, daqueles frequentadores de CTGs, como vocês falaram no início, vocês surgiram no meio ali, né, se apresentando em CTGs, né, de certa forma porque era o espaço que estava se criando, né, nesse momento, né, e além das universidades, né, do espaço dos centros acadêmicos, tal, das atividades, ali via CTGs é que se cria, né, via festivais nativistas, que se cria um grande mercado, né, para a música do Rio Grande do Sul. Mas vocês não têm essa identificação, vocês não são necessariamente um grupo que surgiu voltado a ocupar esse espaço, ou fazer essa disputa nos festivais, né? Vocês tinham outra proposta, né? A proposta de vocês era um resgate da música latino-americana, que inclusive sempre teve muita rejeição, né? Dentro do movimento nativista, do CTGs especificamente, do movimento tradicionalista gaúcho, né? A própria Califórnia da Canção teve problemas sérios, né? Com a questão da linguagem, né? Chegou a uma época do sotaque, né? Chegou uma época a proibir, né? O sotaque espanhol, né? Castelhano, né? De se apresentar músicas com sotaque castelhano, de se apresentar no palco da Califórnia. E isso tudo foi, enfim, movimentos de ruptura, né? Os próprios festivais foram se abrindo, né? Foram surgindo festivais mais livres, né? O próprio Musicando Santa Rosa vem para abrir espaço para músicos brasileiros, né? Que vêm para cá e começam a interagir, né? E também, depois a Moenda de Santo Antônio, também, que faz um trabalho muito, muito bonito nesse sentido, né? Mas eu queria comentar aquilo que o Dão colocou no início, que é a questão de certa forma, estar se enfrentando, né? Estar no momento de abertura, na época que você surge, começa a abertura política, né? E começa toda uma efervescência cultural, né? Um resgate da cultura de outros países que estavam também enfrentando ditaduras, né? Fortíssimas, né? Ditaduras militares, e que a cultura, a arte, a música especialmente, vem na contramão da resistência, vem fazer resistência e vem abrir, né, as portas, né, para o surgimento de muita gente, né, além do pessoal que estava voltando também, né, que foi exilado, né, do Brasil, estava voltando em outros países, né, e que também traz um monte de informações, né, desses países, né, da música, dos movimentos sociais que aconteceram nesse país. E essa questão da ruptura, que na época houve, no início dos anos 80, e que os CTGs e os festivais faziam um pouco de vistas grossas, e que tinha também muita resistência, né. Hoje, né, de certa forma, a gente vê um movimento muito parecido. Ou seja, contraditoriamente, né, nós
na época, vocês faziam parte dessa abertura, junto com muitos outros músicos, né, forçando a barra, né, para a volta da democracia, né, digamos assim, através da canção, da música, do engajamento com os movimentos sociais, né. E hoje a gente vê, de certa forma, o inverso, né. Há um movimento de que nós estamos vendo que estamos meio que caminhando, vivemos uma democracia, né, e estamos caminhando por uma espécie de uma ditadura, né, a volta de uma ditadura, né, um governo que está, enfim, se enchendo de generais e de pessoas, né, do exército, enfim, para governar, né, e com isso a questão dos costumes, né, há um debate muito grande, né, forte, né, muito preconceituoso em relação a muitos movimentos, né. Então a gente vê, de certa forma, um fechamento, quase que um fechamento, o início de um fechamento, ao contrário da época que vocês estavam surgindo, que era uma abertura, né, que vocês estavam ajudando a abrir as portas, e hoje a gente vê, paradoxalmente, né, que estamos caminhando, vivendo numa democracia e caminhando para um fechamento, né, das instituições, né, e isso é muito grave, né, e com isso a importância do trabalho de músicos, artistas como vocês, torna-se fundamental, né, justamente para a resistência. Na época, nos anos 80, era um movimento de abertura e hoje é de resistência, né? Há uma contradição, né? Mas os tempos não estão bem bicudos, né? E exigem, de certa forma, a retomada de muitas lutas, né? Posso fazer uma sugestão musical para nós? Eu acho que seria interessante que a gente ilustre esse momento, não. Pode ser um pedacinho de 2 canções que tem a ver com esse período, né? Mandaron una carta por el correo temprano y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo que hay cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso este es un motivo, preso voy también sargento. Sí, por suerte tengo guitarra, tengo guitarra, también tengo mi voz, y también tengo mi voz, también tengo 7 hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Por suerte tengo guitarra, por suerte tengo guitarra, tengo mi voz. También tengo mi voz, también tengo 7 hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. ¡Sí! Sí. Sí. Sí.
pensando enquanto vocês cantavam, eu estava imaginando um bombo-legueiro tocando junto aqui. Né? O bombo-legueiro é um instrumento que é herança desse tempo aí, né? Não havia bombo-legueiro no Brasil antes dessa época aí, né? Então foi esses músicos que começaram a trazer esse instrumento para cá, e ele aqui no Rio Grande do Sul ele está generalizado, né? Tem muita gente que usa, né? Eu justamente queria acrescentar sobre isso, né? Eu particularmente conheci, né, esse instrumento, né, o charango, a zamponha, né, que é essa flauta, né, ela é peruana, boliviana, ela é andina, e eu particularmente conheci, né, com esse pessoal aí, com vocês, né, com esses músicos que estavam vindo, né, o pessoal do Sicures, né, que chegou nessa época ali, final dos anos 70, né, vem a Porto Alegre, exilados, né, fugindo, de certa forma, também das ditaduras, tanto do Chile quanto da Argentina, né, o Talo Pereira, né, músico também, e tantos outros, né. O Dante Ramon Ledesma, que sim, que vai para os festivais, no caso. O Dante faz uma carreira, o Talo Pereira também, exatamente. E esses músicos brasileiros, né, o caso que foram citados aqui, Raiz da América, né, o Tarancon, né, principalmente, que são grupos, e vocês aqui no Sul, me parece que vocês são que colocam esses instrumentos, né, característicos da música latino-americana, dos países, enfim, do Altiplano, da Bolívia, do Peru, do Chile, aqui para nós, e que que não era conhecido, né, o caso do bombo-legueiro, né, o bombo-legueiro vem a ser e acaba sendo adotado, né. Hoje ele é um instrumento que é indissociável, de certa forma, da música do Rio Grande do Sul, né. O carrom também. O carrom que, inclusive, já foi disseminado, né? Já está no jazz, né? Enfim, está em tudo. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse, assim, de como é que você sentiu na época a aceitação da música de vocês e da música latino-americana. E o que motivou vocês, que música vocês buscaram ouvir lá fora? O que motivava vocês? Lembrando, já que passa por aqui, tem que pagar o pedágio, né? Lembrando que quando nós começávamos, nós também éramos jovens. Tu bem lembravas, Juarez, ligado a um movimento estudantil, universitário principalmente. E nós cantávamos as coisas que essa gurizada da nossa faixa etária também gostava de ouvir. Então nós tínhamos uma boa aceitação. E quando nós cantávamos em espanhol nos CTGs, a maioria deles não entendia o que a gente cantava. Então a gente cantava Mercedes Sosa, porque era uma cantora da Argentina, eles tinham muito com a relação do folclore, as chacareiras, os escondidos, el gato, folclores argentinos que também se faziam junto com o folclore do Rio Grande do Sul. Eles não sabiam muito, era um ritmo de chamamé, essas coisas, uma chacareira, tudo bem, passava, né? Mas assim, eu acho que por falar exatamente a linguagem que aquela gurizada que era da nossa mesma faixa etária estava querendo ouvir, assim como a gente cantava também o Belchior, como a gente cantava os músicos na época que faziam sucesso, né? E a diferença era que era uma música que se identificava aqui no Rio Grande do Sul também. Eu lembro que tu falavas dos festivais, só para concluir, essa questão aqui dos encontros dentro das universidades. Aqui na URGS a gente chegou a participar, aqui no Instituto de Aplicação ali, tinham penhas, eram criados penhas. Eu me lembro de nós tocarmos o Saracura ainda, que era um grupo também que teve junto com o Mário Barbará, né, com o Ike Gomes e o Nikolaevskis, né, participavam também essa formação, e outros grupos, o próprio Ney Lisboa também estava nesse período começando. A gente se encontrava nesses espaços para cantar e havia essa identificação. O Bebeto Alves também com um trabalho mais irreverente, gurizão também para a época. Né? Então eu acho tinha um componente também que eu não sei como é que é agora, mas naquela época tinha muito estudante de outros países latino-americanos estudando aqui com bolsas, com intercâmbios e tudo mais. Então essas pessoas também eles trouxeram a sua música para cá, né? Olha que momento, eu entrevistando Juarez Fonseca. Registrar. Fala, Dom. Eu acho que a gente só entende mesmo depois que a gente tem um determinado distanciamento, né, no tempo, histórico ou espacial, para ver mais ou menos a importância daquilo que a gente fazia na época. De fato, a gente não tinha clara essa percepção do significado daquilo que a gente estava fazendo, né, porque o
o Gilmar colocou uma questão assim muito interessante, esse paradoxo que tem, se comparar aquele período do início da abertura, e que tinha os movimentos que resistiam à própria abertura, e que, de certa forma, esses movimentos que se relacionam com costumes, tradições, enfim, eles resistem um pouco a essas aberturas, né? E a gente enfrentava, de alguma forma, essa resistência quando a gente se relacionava mais com esse grupo de CTGs, de rodeios, enfim, né? Por outro lado, tinha uma pressão ou uma aceitação muito boa no ambiente que era o ambiente de abertura, que era o ambiente universitário, típico ambiente de abertura, movimentos políticos dentro da universidade. Eu e o Miller, que está aqui, morávamos na casa do estudante em São Leopoldo, final da década de 80, início da década de 80, final da década de 70. A gente morava lá e fazia, dentro da casa do estudante, fazia música, tinha músicos lá dentro que estavam o tempo todo tocando. E chamava o pessoal da universidade lá para dentro. O Zé, né, antes do Na América, o Zé ia lá para a casa do estudante para a gente tocar. Né, tocava dentro da casa do estudante e um monte de gente lá, né, assistindo músicas. Que músicas? Ora, a gente estava trazendo músicas novíssimas, músicas da década do início de 70, e que eram desconhecidas no Brasil. Músicas da Violeta Parra, do Vitor Hara, que eram desconhecidas, totalmente desconhecidas. A gente cantava aquela música e as pessoas, mas de onde é que veio isso aqui? Quem é esse? Olha, faz 10 anos que isso aí está no... Né, tá promovendo, né? E aí, quando a gente compara com o movimento de hoje, parece que é a mesma coisa que está acontecendo, mas não pelo outro lado, né, ao contrário. Aquela resistência que ficou na questão dos costumes, das tradições, resistência à abertura, agora esta resistência, agora a resistência é ao contrário. A gente tem que se juntar para resistir ao fechamento. Resistir ao fechamento, porque e é sempre pelo mesmo caminho, né? É sempre pelo mesmo caminho, é pelo caminho dos costumes. Então, o que acontece hoje, de fato, comentamos aqui questões políticas e tal, mas o que acontece hoje é um absurdo conservadorismo de costumes, ou seja, estamos voltando a situações absurdas, né, que já tínhamos ultrapassado há muitos anos, do ponto de vista de costumes. Ou seja, é uma nova onda de conservadorismo do costume, mas ultraliberal do ponto de vista econômico. Totalmente entreguista do ponto de vista econômico. Então, parece que uma coisa alimenta a outra, né? Para poder liberar a economia, né, a todos, abrir completamente a economia para interesses financeiros, enfim, para qualquer interesse, é preciso controlar o povo através dos costumes. E é isso aí que parece que está acontecendo hoje. E os focos de resistência, que na época se dava na área dos costumes, agora vai se dar em outro ambiente, ou seja, no ambiente de manter aquilo que foi aberto, manter a abertura funcionando, manter o iluminismo, né? Manter o iluminismo. Eu e o Zé conversamos muitas vezes, e a gente teve, assim, o Grupo Na América, uns 6, 7 anos atrás, a gente estava em baixa. Baixa quer dizer, a gente não estava nem fazendo nada. A gente já estava, de alguma forma, pensando assim, olha, não tem mais espaço para aquilo que a gente fazia. E a gente tocava muito pouco, tocava de vez em quando. A gente é uma certa, tipo assim, a gente não vai mudar, a gente vai continuar sendo o que a gente é. Para o que a gente é, o ambiente não é mais propício. E de uma hora para outra mudou tudo. Há 2 anos atrás mudou tudo, parece que voltou à década de 80 e parece que se tornou necessário. Estamos cantando para dizer que não falei de flores de novo, Juarez, em tudo que canta e... Estamos trazendo de volta aquilo que lá na década de 80, e como se fosse a coisa nova. Um breve comentário a respeito disso, não é um comentário a respeito de John, do Belchior, não, outra coisa. Eu acho que está se aprontando, ainda meio sobre um pouco silencioso, mas está se aprontando, eu acho, uma reação da classe artística, musical. Passado esse período de espanto e torpor, né, de voltar a fazer canção de protesto, voltar aí a reunir gente para cantar contra o establishment, contra esse estado de coisas que se formou, da maneira com que se formou, né? Então, eu imagino que esse tempo, que é aquela coisa de sístole e diástole, né? Anda para trás e anda para frente, né? E eu acho que está no momento de a música se articular de novo, de surgir gente nova. Não pode mais ser o Chico, o Caetano, aqueles caras já foram, já tiveram a sua época, entendeu? Continuam ativos e tudo mais, mas não vão fazer mais esse tipo de coisa. Tem que ser gente jovem, que vai pegar essa história para
cantar o seu tempo, entendeu? Que não está sendo cantado. Ou se está sendo raro, assim, umas pinceladas aqui ou ali que a gente nota, mas não é uma coisa como era naquela época dos festivais de televisão, que quando começou a questão de protesto e tudo mais, que realmente eram multidões que se reuniam com o espírito político, um espírito de reação contra a ditadura. Está vendo, Juarez, agora no Carnaval, né? A Mangueira, por exemplo, e outras escolas de samba que têm trazido esses temas para o Carnaval, né? Já o chamado Carnaval de Salão, só tem porcaria. É só Pablo Vittar, é só essa turma que tem Isso, né? Essa nova resistência, digamos assim, ela está se fazendo num período de extrema dificuldade, muito maior do que nessa época, né? Que a gente está falando no surgimento, porque hoje está tudo diluído, né? A diluição é enorme, né? Silic fez muita coisa, né? Tudo que é sólido desmancha no ar e tal. E então é difícil tu encontrar uma base sólida para tu agrupar novamente, né, as forças, né, a palavra, né, as canções, os artistas, né, uma causa específica, né. Por incrível que pareça, me parece que a causa vai ser hoje justamente isso, né, que tu falaste, manter os avanços que se conseguiu, né, a duras penas, né. Então, mas sem uma base muito diluída, né. O movimento estudantil enfraquecido, né? O movimento o sindical, os movimentos sociais, todos discriminados, enfim, abafados e condenados assim pelo establishment, né? pelo sistema, né? E com isso a questão da comunicação, né, que está extremamente fragmentada, né, a questão das redes sociais sob um domínio hoje do próprio poder econômico, né, que conseguiu controlar, digamos assim, o possível poder que as redes sociais teriam, né, de mobilização popular, né, de informação, né, conteúdo eles conseguiram através de sistema de robôs, né, da estruturação de uma maneira de manter, digamos assim, o povo desinformado, né, analfabeto, que a gente sabe, né, que a falta, o Darcy Ribeiro sempre dizia, né, a falta de informação, né, a falta de formação, de cultura é justamente uma estratégia de poder, né. E nos tempos que a gente vive é muito mais difícil tu organizar uma resistência, né, unificar, né, uma pauta, uma luta, né, e justamente conseguir fazer com que aquilo que vocês, esse pessoal todo, esses artistas cantam, né, essa proposta de, através da palavra, através do canto, né, conseguir agregar, conseguir fortalecer a luta do povo, né, pelas suas causas, fica difícil porque também tem os seus caminhos bloqueados, se não bloqueados, pelo menos liquidificados, né, e extremamente massificados, né, e com isso se forma, é difícil você conseguir uma unidade, né, conseguir justamente criar uma estratégia ou conseguir fazer com que tu tenha gente contigo, né, que provoque uma força, né, que consiga aliar uma força grande para algum movimento de mudança. Eu só queria comentar uma coisa que, para mim, assim, a música ela é fundamental na formação do ser humano. Eu fico pensando quais foram as músicas que me formaram, né? Eu sou ali nascida no ano de 70 e eu cresci ouvindo as músicas da década de 70, 80, 90, enfim, muita MPB, né? Muita música latino-americana, e que para mim isso é fundamental na minha formação enquanto hoje ser humano, né? Uma jornalista que tem um comprometimento com as causas sociais, enfim. E o que se ouve, né, nas rádios nas últimas décadas, aí, principalmente a partir da década de 90, com o neoliberalismo entrando mais fortemente no Brasil e essa massificação cultural, né, em que, por exemplo, os sertanejos, pagodes, é só o que se ouve em rádio. Então, assim, o que forma hoje, né, as crianças, os adolescentes, enfim, qual é a formação musical e cultural que se tem, né? Na realidade, né, eu nem vou falar do estilo, não é o sertanejo ou o pagode que é ruim, é
as letras, o que passa, que eu posso ter esse estilo musical com músicas muito boas que a gente tem historicamente, né? Mas para dizer assim, ó, dentro disso que tu falas, Kátia, na realidade, assim, ó, esse mercantilismo todo com a cultura de um modo geral, mas em particular com a música, transformou as músicas, mesmo boas, em descartáveis. Ou estão me enganando antes ou estão me enganando depois. Uma música não pode ser boa só enquanto dura a novela. A novela fica no ar 3 meses e ela toca 10 vezes por dia na rádio. Termina a novela, não toca mais nenhuma vez. Então, ela não era boa e estão me botando ouvido abaixo que ela é, ou ela continua sendo boa e estão me enganando e dizendo que não é mais e vão colocar uma outra, entende? Então, essa música descartável, que repete, na realidade, é mais do mesmo, faz com que a gente não consiga desenvolver um pensamento crítico. Tu como, digamos assim, como estudante ou como adolescente, tu não é induzido, não é levado, instigado a pensar. Nós, por exemplo, essa música que a gente vai mostrar agora é uma das tantas dessa época que a gente compôs em beira de estrada, pegando carona, indo para a faculdade, o Dão e eu, cada um na sua época, na sua estrada, né? Mesmo uma mesma estrada leva e traz diferentes motivos já, mas cada um na sua estrada, nós compunhamos, nós saímos pelo Brasil de carona e a gente vivia compondo e escrevendo. Para quê? Não sei para quê, mas a gente fazia, havia uma necessidade quase que compulsiva de se criar, de se escrever e de se musicar, né? E a gente tem muitas coisas aí. João de Tal foi a primeira música que nós tocamos aqui, que tem 30 e poucos anos e nunca foi gravada. Nós só sempre tocamos. Eu acho que é por isso que a gente toca ela toda vez, para não esquecer, né? Se gravada, ela vai ficar guardada. Saí de casa procurando mais saber, viola de pendurada, mochila na estrada só pra viver, viola desensacada na estrada cantando pra sobreviver. Andando procurando a estrada, encontros também gerou, nos encontros fiz amigos, também fiz lutas que a sorte enfim me fez amigo da vida, que até a morte fugiu de mim. Quase me estropiei no meio da estrada, a vida gritava volte, o orgulho é forte, eu nunca voltei. Saí de mãos vazias, não voltarei. Saí de mãos vazias, não voltarei. Quase me estropiei no meio da estrada, a vida gritava volte, o orgulho é forte, eu nunca voltei. Saí de mãos vazias, não voltarei. 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 Debulhar o trigo, recolher cada vago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, de se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar na cana a doçura do mel, selando os sardinel.
falávamos antes. Foi lançada junto com o livro do Sebastião Salgado, não? Um dos primeiros livros de fotografia do Sebastião Salgado saiu um compacto junto. Eu não me lembro se ela saiu independente antes, mas foi uma canção que saiu em compacto simples, eu me lembro bem. E eu, se não me engano, saiu junto com um projeto de um livro do Sebastião Salgado, de apoio ao Sem Terra, justamente ao movimento Sem Terra, o MST, né? Foi que ela foi lançada. Esse tipo de canção, né, de canção identificada, né, com os movimentos sociais, né, com a transformação, com a luta, né, dos movimentos, né, pela democracia, enfim, pela terra, né, pela reforma agrária, isso me parece que não se faz mais hoje, né? Quer dizer, se perderam muitas lutas também, né? Com o tempo, e não sei nem de que... Hoje a gente vê, por exemplo, o próprio MST, né? Deslocado na sua luta, mas com dificuldade de ocupar um espaço de mídia, né, de que ela possa, por exemplo, divulgar, né, a sua ação, o seu trabalho, né, os seus projetos. Eles têm tantos projetos maravilhosos, né, a escola do MST, né, a produção de arroz orgânico, né, que é um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul e que pouca gente sabe, né, da América Latina, exatamente. Lembrando, Cio da Terra, fazendo o link da questão do movimento estudantil no Rio Grande do Sul, talvez os jovens que escutam não saibam, mas nós aqui estivemos quase todos presentes num festival em Caxias do Sul chamado Cio da Terra. Entende que tinha esse nome, isso aí lá na década de 80, né? Tem um documentário sobre o Cio da Terra. Eu estava lá, mas inclusive eu estava com o gravador ligado, eu me esqueci do gravador ligado e fiquei, acho que ficou toda a fita, um lado inteiro, meia hora, de conversas e música ao fundo, e gente conversando sobre tudo, né? Chave de cadeia, hein? E essa fita foi usada em toda a introdução da abertura do documentário Cio da Terra, que foi uma coisa importante, né? Sabe, uma coisa de união, de coesão, né? Foi uma coisa, um Woodstock tardio, né, como dizem, né, para nós aqui, mas que representou muito, né, para a nossa geração, né? Foi em 82, né? 82, em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa Uva, né? Um acampamento sexta, sábado e domingo. Foi lindo. Foi lá que eu, por exemplo, particularmente, eu vi Ednardo, né? Vi Hermeto Pascoal, Geraldo Azevedo, Ney Lisboa, né? Muita gente daqui, Nelson de Castro, tanta gente, Senair Maicá. Enfim, Cio da Terra, foi muita... Mas esse tipo de canção, de música, de criação, a gente não vê mais hoje, né? Ou se vê muito diluído, né? Justamente em espaços muito fechados e específicos, né? Da canção, dos movimentos estudantis, né? Do próprio... o movimento sindical hoje está em baixa, né? Está com enormes dificuldades. Então a gente não vê mais muito essa produção de uma música identificada, né? Com uma causa social, né? Eu disse que isso aí está sendo fermentado, eu acho. Sim, o Juarez falou isso antes, é interessante. Eu acho que está sendo fermentado. De alguma forma está sendo fermentado. De alguma forma tem que haver. De alguma forma vai haver alguma reação, né? Não está todo mundo amortecido. Não virou todo mundo bolsonarista, né? De alguma forma vai ter que haver alguma reação da comunidade artística, mais agressiva, mais visível, mais contundente, né? do que tem havido até agora. A gente tem visto manifestações meio isoladas, mas não há na minha opinião, ou pelo menos eu não vi, não há um consenso de tipo assim como aquele show do 1º de maio que teve no Beira-Rio com Chico, com aquele monte de gente. Então, por exemplo, algum dia isso aí vai ter que acontecer, né? Os artistas vão ter que se unir, vão ter que... Os grandes, os mais conhecidos e os menos, e juntar e mostrar alguma coisa. Eu acho que isso aí vai ter que acontecer. Eu acho que vai acontecer. Porque, na verdade, é difícil hoje, a Juarez já falou sobre isso também, é que a música, a cultura, né, a música de identificação cultural, né, com os movimentos sociais, com a sociedade, com o folclore, com o regional, né,
ela não tem onde circular mais, né? Não tem espaço, né, para circular, a não ser nas suas próprias redes, né, as próprias redes das suas comunidades, do artista especificamente, né? Por isso que eu dizia antes que tudo está muito estratificado e é difícil tu criar uma unidade, né? E fortalecer uma luta específica, né? Seja de resistência ou para abrir, né, certas frentes, né? Então, a cultura, a música, ela não circula mais, ela não... Veja a luta que tivemos aqui, né, para manter a FM Cultura, né? A FM Cultura e a TVE, né, acabaram com a Secretaria de Cultura, né, e a muito custo mantiveram, né, porque queriam terminar também, né, queriam fechar também, né. Então, onde é que circula essa música, né, essa música com identificação cultural? Eu não estou falando de música de massa, né, de cultura de massa, que é o que as pessoas ouvem direto no rádio, né, na TV, nas próprias trilhas de novela, onde tem alguma coisa de resistência ainda nas trilhas de novela, mas é específico, isso não fica. Mas assim, os paradigmas vão ter que mudar, entendeu? Então, quer dizer, ninguém vai ficar esperando que volte a ser como era. Mudou tudo. Não tem mais rádio que toque música. Daqui a pouco não vai ter mais rádio para tocar música. Aliás, a música que toca no rádio é só sertanejo, pagode, joia, né? Então, os paradigmas vão ter que mudar. Alguma coisa nova vai acontecer. É óbvio que alguma coisa nova vai acontecer. Isso aí não tem dúvida nenhuma, entendeu? Que vai acontecer, para o bem e para o mal. O Dão comentou algum tempo atrás aqui na entrevista que chegou um momento que a gente ficou meio assim, o que nós vamos fazer? Uns 6 anos atrás, para onde a gente vai? Porque a gente não está se sentindo mais, embora em casa não estamos mais nos sentindo à vontade. Ou será que não havia necessidade de fazer? A gente, na realidade... Eu penso hoje, fazendo uma autocrítica, que nós deveríamos ter cantado muito mais Chico Buarque, deveríamos ter cantado muito mais Milton Nascimento, cantado muito mais Belchior, até para que a gente não aconteça o que está acontecendo hoje de muitos vivendo como os seus próprios pais, né? Gurizada mantendo-se os mesmos valores e às vezes até mais conservadores do que os pais os foram. Nós, além de reduzirmos, tirarmos um pouco o pé aqui, de certa forma, mas nós avançamos internacionalmente, eu diria. A ideia de trabalhar com um movimento que nós fizemos parte, chamado Canto de Todos, que é uma confraria de trovadores, presidida pelo músico cubano, da nova trova cubana, Vicente Feliu. Em vários locais aqui da América Latina, sempre tem um trovador, alguém que pega o violão e sai cantando as suas músicas do seu jeito. E o Vicente nos trouxe, em 2010, uma missão, digamos assim, que eram poemas do poeta cubano Antônio Guerreiro, que estava preso em Miami há já uns 12 anos, com uma perpétua, né, ou 2 perpétuas até, né, se é possível isso, né, 2 condenações, e não tinha perspectiva nenhuma de ser libertado, de sair de lá. E aí o que se poderia fazer na ótica também do Vicente? Olha, a gente tem que fazer um movimento mundial e vamos ver o que é capaz. E essas poesias que o Tony fez em novembro e dezembro de 2009, que nós recebemos no Fórum Social em 2010, foi encaminhada ao Dão e eu, do Namérica, ao Pedro Munhoz e ao Raul Elvanger, e a responsabilidade, digamos, de musicá-las, gravá-las, torná-las audíveis a esse mundo. Assim fizemos. Foi um período de pesquisa, e talvez se a gente levou mais ou menos assim, o Dão não pensou nisso, mas esses 6 anos que ele fala, nós levamos 6, 7 anos para fazer esse trabalho, porque ele foi pago com nossos recursos, a gente não tem patrocínio de ninguém. Os músicos que trabalharam conosco aqui do Rio Grande do Sul, muitos deles todos espontaneamente, e outros músicos de outros estados brasileiros, assim também como da Argentina e de Cuba. O pessoal que trabalhou, que participou, que fez o livreto, todo mundo fazendo a sua doação. Então, na realidade, é um trabalho de poesia e que eu trago para contribuir com essa discussão também. Quando a gente pensa em fazer, em esperar, por exemplo, que esses textos do Tony Guerreiro, por ser cubano, um artista, um poeta e artista plástico cubano, encarcerado nas masmorras do rei, poderia estar pensando durante todo esse tempo? Ele estava falando de amor.
E, na realidade, é a grande revolução, se a gente vai entender, a grande forma de mudar o mundo realmente é o amor. E as poesias são todas falando de amor, com raríssimas exceções, uma contextuação mais política direta, né, partidária ou não, entende? Essa, eu gostaria, assim, eu não sei até que ponto o Juarez tem informação privilegiada, né, de que vai acontecer alguma coisa, né? De repente ele tem a informação privilegiada. É um sentimento. Realmente a gente tem esse sentimento também de que não pode ficar como está. Essa é a grande questão, é que isso precisa ser, este processo que está em curso precisa ser interrompido, né? De alguma forma ele precisa ser interrompido. Porque nós estamos, de fato, e o Gilmar coloca assim, não aparece mais gente cantando essas canções, não aparece. Sim. O meio todo, ele construiu um ambiente onde esse tipo de música só acontece por iniciativas individuais e sacrifícios individuais, né? Quem vai viver de música certamente não fará isso. Quem vai viver de música não vai fazer esse tipo de coisa, né? Quem vai usar a música, sim. Né? Ou seja, as pessoas... Pedro Munhoz é um exemplo, né? Que usa a música, né? Quer dizer, a gente tem que estar disposto a encontrar gente que use a música para algo maior do que simplesmente a música, contrariando frontalmente todo o paradigma atual do próprio secretário de Cultura, né? Que diz que não, que a música o que vale é a estética e acabou, não tem função política, não tem função social, né? Tem que negar isto e tem que insistir neste processo. E eu acho que esse trabalho, por exemplo, do Pássaro Poeta, ele é um trabalho de resistência, né? A gente traz para o Brasil uma figura absolutamente desconhecida no Brasil, que é Antônio Guerreiro, depois que ele já estava mais de 10 anos preso, injustamente preso nos Estados Unidos, e a gente traz as poesias dele, né, cantadas por nós, cantadas em espanhol, cantadas em português, mas colocando para as pessoas que essa história aconteceu. Né? Essa história aconteceu, e aconteceu agora, está no nosso quintal e está muito pouco tempo. A gente vai ler o livro do Fernando Moraes, a gente vê, pô, mas isso aqui parece um filme, né? O livro, os últimos soldados, né, da Guerra Fria. Então, quando lê o livro, parece que aquilo é um filme, mas não, aquilo está acontecendo e aconteceu agora na América, aconteceu, né? E a gente trazendo as poesias, né? A gente de alguma forma contribui para isso que acho que a gente contribui para isso que o Juarez, né, coloca, ou seja, isso aí talvez ajude a construir um movimento de resistência e tal. A questão que o Zé coloca também, assim, a grande revolução é o amor, sobretudo hoje, né? Sobretudo hoje a resistência é o amor, porque a onda é do ódio, né? Se a onda é do ódio, eu não posso ir com o ódio, né? Eu tenho que ir com o amor, porque é a única forma de alguma forma de combater o ódio. E quando a gente consegue, de alguma forma, dar uma leitura política a uma poesia de amor, como são as poesias do Tony Guerreiro, né, eu acho que a gente, de alguma forma, consegue encontrar uma arma, um instrumento para conseguir seguir a luta, seguir, né, fazendo a resistência. Só para fechar esse tema, acho que para fechar, o que a gente coloca aqui, de certa forma, existe muita coisa sendo feita, muita produção, muita música, muita cultura. O Juarez é prova disso, né? O Juarez recebe material semanalmente, né, Juarez? O Juarez, dezenas, centenas, existem milhares de artistas bons, maravilhosos, músicos, né, fazendo coisas lindas, maravilhosas, assim como existem centenas de maneiras de comunicar, né, hoje em dia, né, mas que estão justamente pelas beiradas, né, não estão à margem, né, são marginais. Então, existe muita produção. Se a pessoa vai hoje para as redes sociais, vai encontrar discos e música e vai ouvir coisas de artistas gaúchos que ele jamais imaginaria, que estão correndo não só o estado, o Brasil, o mundo, né, mas uma produção maravilhosa, só que não está presente, não toca no rádio. Quer dizer, a pessoa não vai ouvir nenhuma música de qualidade, nenhuma música representativa da sua região, da sua história, da sua comunidade, nos grandes veículos de comunicação. Ela vai encontrar hoje diluído nas redes sociais, nos canais alternativos, né? E vai encontrar uma produção fantástica que não parou, né?
vem só não crescendo, mas que a gente tem dificuldade de ter acesso. Nós, e imagino o público em geral, né, que vê cada vez mais bloqueadas as suas possibilidades de acesso. Eu acho que uma das questões é a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar com a escola, né? É fazer com que essa música seja acessível dentro das escolas, às crianças, né? Esse me parece ser um caminho importante para construir novas gerações de pessoas mais críticas. Porque se depender do espaço aberto, das mídias controladas, enfim, fica realmente muito complicado. Vamos fazer uma do CD, então? Vamos. Na Esperança Massa? Sim. Recuerdo cuando de tus labios bebí como un manantial, besos ardientes, besos sabios, besos de fuego pasional. Como nos regaba la luna gota de rocío, mientras la piel siempre entraba tu corazón dentro del mío. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido, amor, una esperanza más. Los golpes tremebundos, rutinas y injusticias, mi paz inventa nuevos mundos, solo habitados por caricias, en vano muros como masas, tratan mi voluntad mediar y destruir las belas plazas donde mi amor tiene hogar. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán más, pero es pensar en lo vivido, amor, una esperanza más. No limitábamos los sueños en las continuas injusticias, mi paz inventa nuevos mundos, solo habitados por caricias, en vano muros como masas, tratan mi voluntad mediar y destruir las belas plazas donde mi amor tiene hogar. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido, amor, una esperanza más. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido, amor, una esperanza más. Años de juventud, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido, amor, una esperanza. Lindo, né? Bom, eu acho que a gente está indo para o final do programa já, né? Infelizmente, porque Como passou rápido, né? É sempre rápido. Esse trabalho do PC, vamos falar da vaquinha, vamos falar. Esse CD Pássaro Poeta, né? Ele está disponível, dá para encontrar ele na Bomboletras e na Circula, duas livrarias aqui a Bamboletas ali no Centro Guion, né, na Lime Silva, a Circula ali na Oswaldo Aranha.
Também tem a página na internet, no Facebook, o CD Pássaro Poeta. Tem a página Grupo Unamérica, que também dá para solicitar por ali o CD que a gente envia, né? O Unamérica envia. Tem o site unamerica.com.br. Esse CD e também o CD dos 15 anos do Unamérica, eles estão disponíveis nas plataformas, né? Spotify, enfim, as várias plataformas aí, as melhores do ramo. E eu gostaria que vocês, então, para a gente terminar, falassem desse novo projeto para esse ano, né, que é o projeto Canções para Tempos de Cólera. Quer dizer, lembrar uma coisa. O terceiro disco do Daniel Viglietti chamava Canciones para el Hombre Nuevo. E tem as primeiras vezes que ele gravou Jupunk, por exemplo, entendeu? Na verdade, não foi Jupunk, ele gravou do Herme Negrito, que é uma música do folclore, né? Mas com uma versão do Jupunk, né? E gravou coisas do Chile também. E foi nesse disco que houve o turn point da cabeça dele, gravando isso, né? Isso foi, se não me engano, foi antes da ditadura. Foi pouco antes da ditadura do Uruguai. Logo em seguida, então, ele teve que ir embora, né? Mas, enfim, são essas canções. Sim, que viram E agora vocês estão fazendo canções para... Como é o nome do disco? Tempos de Cólera. Para Tempos de Cólera. Na realidade é um projeto, acima de tudo. Ele começou quando nós fizemos o ano passado aqui no Café Fonfon 2 espetáculos com esse nome. A situação nos obrigava a cantar coisas. Era tão difícil o momento que nós tínhamos que enfrentá-lo cantando, né? E ele se transformou agora num projeto, uma proposta de que a gente possa juntar músicas que venham representar esse período também. E especificamente agora a vaquinha que a Kátia Marco falava, na verdade a gente colocou uma vaquinha num potreiro pequenininho ainda, mas a gente está louco para ter um rebanho, né, e um pasto mais gordo, com bastante azevém aí, né? Mas é uma proposta de gravarmos inicialmente 3 músicas. Uma delas é Festa da Colheita, uma composição que eu já fiz há bastante tempo, falando sobre a alegria de plantar, mas a alegria maior de festejar a colheita, uma mesa farta, um sorriso franco, um vinho bom para se comemorar e saborear tudo isso. Né? É uma festa de plantar, de partilha, de compartilhar a terra, de dividir essa terra e festejar os frutos colhidos. Uma outra música chamada Pachamama, que eu compus exatamente no dia da Pachamama, em 1º de agosto, e foi exatamente nesse período, logo depois que teve o golpe na Bolívia, e me surpreendi muito em ver a bandeira da Vipala sendo queimada, né, e a retirada da imagem de uma deusa mulher, né, e substituída por um símbolo masculino, de um deus masculino branco, né, que é o símbolo da cruz. E essas questões todas, esses afrontos todos que com relação à nossa madre terra, não só lá, mas no dia a dia que se faz aqui, me fez trabalhar com essa música que fala mais sobre essa espiritualidade andina e esse respeito que nós temos que ter com essa grande entidade, né? E uma terceira composição que é um sonho antigo que nós tínhamos e que o Dom está trazendo para cá também como versão, que é uma versão que o Unamérica está fazendo para a música de Sérgio Ortega, do Quilapayún, que é El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que a gente está fazendo uma versão em português. Ela já saiu naturalmente pelo Quilapayún e pelo Inti Illimani lá no Chile em espanhol, saiu recentemente na França em francês, a gente viu uma outra versão aí em Portugal também, e nós estamos gravando essa versão em português para esse grande hino aí. Até o Dom pode falar mais dessa proposta, dessa música, que ela é de junho de 1973. Então tem uma vaquinha com esse nome, Canções para Tempos do Cólera, que vocês podem acessar e dar sua contribuição. Qualquer R$10, qualquer pila aí que sobrou, vai ajudar a gente a pagar o estúdio e a botar no ar e divulgar gratuitamente essas 3 músicas e também um vídeo sobre El Pueblo Unido. A ideia é colocar à disposição dos movimentos sociais canções que identifiquem os movimentos sociais, né? O que identifiquem as pessoas. A gente viu o vídeo agora recentemente do Inti Illimani cantando no Chile, né? Aquele povo enorme cantando El Pueblo Unido, né, Jamais Será Vencido. E assim, não, nós temos que colocar alguma coisa
à disposição dos movimentos e das pessoas para que seja um fio condutor das lutas e dos movimentos, né? E aí essas 3 canções, elas praticamente resumem, né, o movimento dos campesinos, o movimento da terra e do índio, né, e os movimentos de rua urbanos, que são os movimentos, né, que certamente vão acontecer, né? De lutas de classe que o Juarez vislumbra através da música, enfim, que certamente acontecerão. Então o que a gente está fazendo é, de alguma forma, se antecipando e colocando à disposição gratuitamente nas plataformas para que as pessoas usem como quiserem, né, as músicas, gratuitamente. Bom, isso tem o custo, e é isso que já falou da vaquinha. É interessante que a gente pretende fazer da música El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, Jamais Será Vencido, um vídeo, né, sob coordenação da Kátia, que a Kátia vai tá coordenando essa parte, de produzir seria um audiovisual para circular aí, né, aí a gente convida as pessoas a contribuir, a ajudar, né, contribuir para pagar o estúdio, pagar os profissionais que vão trabalhar para produzir esse vídeo, enfim, catar fotografias, filmagem, tudo que tiver envolvido, mas fundamentalmente convida todo mundo a divulgar isso, porque nós pretendemos que isso aí fique pronto agora já em março. Em março já colocar no ar esse trabalho. Então eu gostaria de agradecer, né, para o pessoal aí que nos acompanhou e que assistiu, e passar para o Gilmar e o Juarez se despedir, e vamos finalizar aqui com o Unamérica. Sem muito a acrescentar, obrigado pelo convite, poder participar desse debate, dessa conversa, e para o pessoal do Unamérica por ter oportunizado a mim, especificamente, conhecer um monte de músicas latino-americanas e canções através de vocês, né? Vocês foram os primeiros que colaboraram, contribuíram, né, nessa formação, junto com outros artistas também importantes, especificamente para mim, né, Talo Pereira, né, um cara que foi muito importante, para trazer esse repertório, esses instrumentos, né, da música latino-americana aqui para o Rio Grande do Sul. Também gostaria de agradecer convite para estar aqui com vocês, com o Zé, com o Dão, com o Gilmar, a Kátia. As pessoas que vão ouvir, vão ver, podem ter ficado com alguma coisinha, um cisco na cabeça, né, que de repente é uma coisa assim que começa, é uma coisa pequena que começa, sabe? Alguma coisa maior, né? E eu tenho esperança que os artistas brasileiros vão ainda levantar a cabeça e sair para a rua. E aí o povo vai atrás, né? Porque o Pueblo Unido jamás será vencido. Que vamos triunfar, avancen ya bandeiras de unidade, y tú irás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer a luz de un rojo amanecer. Vida que vendrá, de pie cantar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y nuestro amor. Mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza adelante con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. E vamos triunfar, avancem já,
bandeiras de unidade, e tu verás marchando junto a mim, e assim verás teu canto e tua bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer. Anuncie já a vida que virá, de pé cantar que o povo vencerá, será melhor a vida que virá, a conquistar nossa felicidade. E num clamor, 1000 vozes de combate se erguerão, dirão canção de liberdade.